Bleachers! Preparem seus lenços e seus guarda-chuvas, porque hoje o episódio vai ser debaixo d'água. Vai cair uma tempestade e com certeza você vai sair daqui muito pior do que você entrou. E compartilhando o meu guarda-chuva estão elas, maravilhosas, né? Não tenho muito o que falar. Bre, K e eu aqui, P, estamos dividindo esse guarda-chuva, esperando a chuva passar, com esse episódio que... O que falar desse episódio, hein? Lágrimas, choro, desespero, luto. Despedidas, emoções. Preparem seus lencinhos. E bem-vindo a mais uma reunião da Associação de Mulheres Shinigami. E a previsão do episódio de hoje é de muita chuva, ventos fortes, uma verdadeira tempestade. Eu aconselho fortemente a só começar esse episódio com a caixinha de lenços ao lado. Enquanto vocês correm para pegar os lencinhos, vamos para os avisos com a Bri. Como de costume, fica aqui o alerta de spoiler. Afinal, nós vamos abordar vários acontecimentos do arco Quincy também. Então fica aqui o aviso. Se você não quer pegar spoiler do arco final, eu sugiro que parem por aqui, leiam o mangá e voltem para ouvir a gente, por favor. Para quem não sabe, nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, então se você acha que nos ouvir por lá é mais confortável, é mais viável, sinta-se à vontade para nos acompanhar por lá. Nós também temos um Drive, onde vocês podem baixar os episódios para ouvir offline. O link está na descrição do nosso vídeo lá no YouTube. Não deixem de seguir o Twitter da associação, que é o @ASS_MShinigami. E sigam também a página @Universo Bleach, que é a página da Pekaichou, e que sempre indicaremos, porque sem ela a Associação de Mulheres Shinigami nem existiria. Os demais arrobas, tanto do meu Twitter pessoal, da P, da K, também estão na descrição. E é isso, gente. Meninas, querem acrescentar algo? Mais algum aviso? Gente, não esqueçam os lenços mais uma vez. Peguem os lenços. Último aviso. E guarda-chuvas, sim. Botes, sei lá, galochas, capas, tudo que proteja você dessa chuva, porque o lenço é pra gente enxugar as lágrimas, né? O resto é pra gente se proteger da chuva que Kubo manda nas nossas vidas, que é Bleach. E pra introduzir esse ar de melancolia, aqui abrir nossos guarda-chuvas com esse lindo poema recitado no anime pela Orihime, né, que é o poema do volume 3, que diz o seguinte: se eu fosse a chuva que une céu e terra eternamente separados, poderia eu atar dois corações? もし私が雨だったならそれが永遠に交わることのない空と大地をつなぎ止めるように誰かの心をつなぎ止めることができただろうか。 E pra gente iniciar a nossa análise da chuva em Bleach, acho que seria cabível a gente conversar um pouquinho sobre a simbologia da chuva num contexto geral, né? Porque eu sei que muita gente, quando está assistindo um filme, uma série, ou até mesmo um anime, fica meio confuso quando começa uma chuva do nada. E aí você se pergunta, nossa, mas esse autor não entende nada de ciclo da chuva? Tava fazendo um solzão há 1 minuto atrás, não tinha nenhuma nuvem no céu e agora veio essa tempestade. Mas é nesse momento que o autor da história diz assim pra gente: eu não quero que você enxergue a chuva como um fenômeno da natureza. Eu quero que você enxergue a chuva como um elemento simbólico da minha história. Ou seja, a chuva, em muitas histórias, tem tanto significado e tanta relevância para a história quanto os gestos, ações e falas de personagens. Porque a chuva, ela se torna um elemento usado para intensificar a experiência e os sentimentos de quem está lendo ou de quem está assistindo. E ela pode até mesmo significar
diversas coisas, diversos sentimentos, dependendo do roteiro. Pode significar tristeza, nostalgia, um rito de passagem, evolução, esperança, luto, enfim, tudo depende de como o autor passa pra gente a situação em si e do contexto em que a chuva é inserida. E claro, acho importante abrir um parêntese aqui que a chuva não serve só como um elemento simbólico, às vezes pode ser uma questão de ambientação da história. Às vezes o ambiente chove porque aquele lugar é chuvoso por natureza. Mas não é para isso que a chuva se presta em Bleach. A gente vê que existe realmente uma simbologia e que o Kubo conseguiu trazer para a história diversas cenas que se passavam na chuva e que algumas vezes é tão sutil que a gente nem percebe, principalmente no mangá, mas quando a gente para ler, para analisar todos os elementos, fazer links entre algumas cenas, a gente percebe o quão significativa a chuva é em Bleach. E a gente, olhando todo o contexto do início até o fim de Bleach, podemos dizer que de uma forma geral, é claro que deve ter vários níveis de análise, mas digamos que à primeira vista, o primeiro ponto que a gente consegue identificar é que a chuva em Bleach, não estou falando de Ichigo, mas de Bleach de modo geral, ele simboliza a despedida. Você pode perceber que do começo ao fim tem chuva, pode dar adeus a alguma coisa, seja uma pessoa, seja um momento, seja uma fase, mas é despedida e é isso que a gente vai começar a dar uma detalhada agora. Se você nunca percebeu, vai perceber agora. E se você já percebeu mais além do que a gente percebeu, o que a gente tentou trazer, deixa nos comentários aí da nossa página no Twitter, né? Manda DM também se quiser uma coisa mais específica, a gente está aberto aí, porque a associação abriu a reunião para todo mundo ter o seu momento e ter seu ponto de vista. E se você não concorda, também mostra lá, diz, não acho legal, eu achei que não foi bem isso que o autor quis passar. E a gente vai, né, conversar junto, todo mundo, debater um pouquinho. Porque é isso, né? Kubo é Bleach. É o que temos. Então vamos começar, menino. E a gente vai começar listando alguns momentos que nós achamos a chuva significativa em Bleach. Começando pelo capítulo 19, que é o flashback da morte da Masaki. Primeiro foco que eu queria dar aqui, eu acho que a gente vai perceber isso em praticamente todos os momentos em que Kubo traz a chuva, é o ângulo em que as chuvas vêm mostrada, porque ele sempre separa um quadro só para mostrar as gotas de chuva. Seja do céu pro chão, seja no chão, em poças d'água, ele sempre dá um foco muito grande em um quadro só para as gotinhas da chuva. Sempre, é como se dissesse assim, olha, algo vai acontecer, se liguem. É o primeiro momento, ele já introduz, a gente leva como se fosse um momento melancólico, né? Tipo, chuva dá aquele clima, né, de tristeza, mas quando a gente vai construindo a história de Bleach, já vai vendo que é muito mais, né? E é interessante a gente apontar logo nesse capítulo que o Kubo ele mostra a chuva de dois pontos de vista, né? O primeiro, que é da chuva, como se a gente estivesse deitado no chão, vendo a chuva cair sobre a gente. E na página seguinte, ele já mostra o chão e as gotas de chuva caindo numa poça de água. Tipo, são como se a gente estivesse vendo a chuva de baixo para cima e na página seguinte, de cima para baixo. Parece uma referência àquele poema que a Orihime recita, né? E é o poema desse volume, né? Desse capítulo. E o próximo momento é no capítulo 24, a Orihime caminhando na chuva e a luta do Ichigo, a primeira luta do Ichigo com o Grafisher. E nesse mesmo capítulo a gente já percebe, numa das primeiras páginas, que o Kubo ele separa um painel para mostrar que tem uma gota de água caindo. Depois ele mostra a chuva caindo de cima, aí mais um painel mostrando a chuva de baixo para cima. Ele toma um cuidado tão grande de mostrar que está chovendo de vários ângulos
pra gente se situar realmente no que tá acontecendo, pra gente pegar o clima da melancolia. É isso, gente. O Kubo, ele inseriu a chuva de uma forma muito incisiva, principalmente no início do mangá. Ele deixou bem claro pra gente que a chuva não ia ser uma coisa só pra aquele momento, né? Porque focar tanto quer dizer alguma coisa. Ele disse, olha, presta atenção, isso vai ser algo. E a todo momento ele se preocupando em mostrar a chuva de cima e de baixo, de cima. Só mostra a chuva lateralmente, né? No caso, caindo normalmente quando é uma cena normal. Mas geralmente quando é o quadro da chuva, ou é nossa visão de baixo pra cima, vendo ela caindo do céu, ou a nossa visão vendo ela caindo no chão. Raramente é uma chuva você vê escorrendo pela janela. Então, ele pontuou exatamente o que a Ká falou, aquela coisa de... Ele pontuou mesmo aquele poema que ele colocou no começo do volume 3. E aí no finalzinho desse capítulo, né, que é... a gente vê a luta do Ichigo com o Grand Fisher, né? Que é o grande culpado aí pela morte da Masaki. E no caso é a primeira derrota do Ichigo, né? Grande derrota, eu digo, porque é o primeiro grande inimigo pessoal que ele enfrenta. E ele não vence, essa luta ele não vence. Ele sai totalmente derrotado. E é uma luta importante até porque É uma luta pelo orgulho dele, né? Porque ele sentia que ele tinha matado a Masaki. É tanto que a Haruki, ela tem aquela memória do Kitaki falando, existem 2 tipos de luta. E uma delas é a luta que você trava pelo seu orgulho. Então é realmente uma luta muito significativa, principalmente pro Ichigo. E como a gente mencionou lá no início que, de uma forma geral, o Kubo trabalha com a chuva como se ela fosse um momento de despedida, eu acho que seria importante ressaltar que é um momento, assim que o Ichigo finaliza a luta dele com o Grand Fisher, ele meio que se despede daquela ideia inicial de não ser um Shinigami. Porque é quando ele fala, Rukia, me empreste os seus poderes por um pouco mais de tempo. Eu quero lutar para salvar as pessoas dos Hollows, etc. Eu achei isso um marco muito grande na história do Ichigo. E principalmente de Bleach, né? Que é quando ele decide finalmente abraçar a causa dos Shinigamis. Pois é, então quando vem chuva, já sabemos, vem desgraça. Vamos pro próximo, né? Vamos. Capítulo 56. Quando a Haruki é levada para a Society. Começa a chover nesse capítulo, logo no final, quando ela tá sendo levada mesmo, ninguém nem percebe muito. Não mostra, ela é bem sutil mesmo. Eu percebi nesse quadro que aparece o Byakuya em pé. É o primeiro frame que eu presto atenção que eu vejo que tá chovendo. Mas eu digo que a gente tá prestando atenção porque a gente tá falando disso. Mas se a gente estivesse lendo, a gente só ia perceber mesmo que tá chovendo quando visse o zoom no foco do Ichigo e ele molhado já com a chuva. Eu tenho quase certeza que a gente não ia perceber tão minuciosamente. Mas quando o Kubo coloca a chuva como um background, a gente não percebe. É tanto que eu vou comentar isso mais pra frente, porque no arco final, é o que eu falei, a chuva é tão sutil que a gente não percebe, o Kubo não deixou os personagens molhados, nem nada do tipo. Ele só colocou a chuva de fundo e em algumas cenas, aí sim ele mostrou que a chuva estava forte, que tinha gente molhada pela chuva e etc. E tipo assim, é mais uma despedida, né? E mais uma derrota do Ichigo, e mais um momento em que ele vai ter que tomar uma decisão. Então,
são momentos, de novo, em que você presta atenção. Tá chovendo? Meu Deus. Vai dar merda. É isso, minha gente. Então, mais uma despedida, mais uma derrota pro Ichigo. Não só derrota física, mas também moral. A quem eles... Porque o lema do Ichigo é proteger. Tá no nome dele. E ele não conseguir proteger é total destruir com ele. E a gente vai até ver uma cena bem dolorosa mais pra frente, né? Ai, nossa. Com relação à proteção e etc. E aí logo depois que a Rukia vai embora, o Urahara aparece, né? Com o guarda-chuva. Eu acho muito significativo isso. Sim. Isso é muito legal. E coincidentemente a chuva para. É porque ele chegou com a solução pros problemas do Ichigo, né? Tipo, você quer salvar a Rukia? Pois bora, eu vou te levar pra Soul Society. Toma aqui o meu guarda-chuva. Eu acho maravilhoso, né? Aconteceu como pensei, a chuva parou. Mas esse a chuva parou, não foi porque a chuva parou. Foi porque Ichigo parou de sentir as gotas da chuva, porque o Urahara chegou com o guarda-chuva. A chuva tava ainda rolando, né? Então, é como o Abre falou, chegou, né? A solução. Agora é com você. Ai, eu amo o Kubo, velho. Olha a importância dessa cena. Ai, meu Deus, nem fala. Meu Deus. O próximo é pra me matar do coração. Ai, gente, esse é de cortar o coração de qualquer um. Capítulo 133. Morte do Caio. Nossa, Pera aí que eu vou chorar ali um pouquinho. Meus sentimentos, Pê. Pausa Sim. pra pegar os lencinhos. Quem ainda não pegou, deixa de ser teimoso. Vai lá pegar a caixinha de lenço. Ai, olha, tudo bem que Bleach tem muitos momentos, mas pra mim, ver a Rukia chorar de se acabar com a morte do Caien é desesperador. E mais uma vez, a chuva vista de baixo pra cima, né? Você vê a chuva caindo do céu. O primeiro quadro que mostra das memórias da Rukia. Que ela tá lá, né? Abraçada com o corpo do Caien, olhando pra cima e a chuva caindo, né? Mais uma vez do céu. E dá até pra fazer um paralelo justamente com a história do Ichigo e a morte da Masaki, porque da mesma forma que o Ichigo carregava a morte da Masaki como uma culpa dele, a Rukia também carregava a morte do Caien como uma culpa, né? Tipo, ela tecnicamente foi ela que matou o Caien porque foi ela que cravou a espada no peito dele. E tinha todo aquele peso da família Shiba não gostar dela e etc. Então, tudo isso também oprimiu muito a Rukia, da mesma forma que oprimia o Ichigo. E sempre tem aquelas páginas entre capítulos que o Kubo coloca no finalzinho do capítulo, que é sempre a página limpa com pequenas gravuras no finalzinho de alguma coisa bem específica ou até umas piadinhas, né? Ele sempre alterna. Nesses capítulos, na verdade, o primeiro que mostra o flashback da Rukia lá, lembrando do Caien, começa com uma gota. Como sempre, né? A gota. A gotinha. No capítulo seguinte, o finalzinho dessa página é a lua, bem limpinha. No seguinte, já é as nuvens chegando, cobrindo a lua. E no final, é somente as mãos dela. Porque a chuva começa no momento, né? Que ela crava a espada no coração do Caien. No próprio coração, né? Digamos de passagem que ela cravou uma espada no próprio peito. Porque nosso coração está com nossos amigos, não está com a gente, né? Acho que seria importante mencionar também que no capítulo 181
que é quando o Ichigo tá deixando o Soul Society depois de salvar a Rukia e tal. No pensamento dele, ele diz o seguinte: obrigado, Rukia, graças a você, acho que a chuva parou. E aí, Kubo mostra pra gente um painel do céu azul, limpo, sem chuva. Um pouquinho antes dele pensar isso, que é um pouquinho antes da despedida, que ele também tem um pensamento bem interessante, que é quando ela fala que vai ficar, decide ficar, né, na Soul Society e tal. E aí ele vai todo sorridente e tal, coisa difícil da gente ver Ichigo sorrindo. E aí ele pensa assim: agora eu me lembro da razão pela qual eu quis tanto salvar você. E no momento que ele tá pensando isso, também mostra o céu azulzão e tal. Que quer dizer o quê? Agora não tem chuva, tá tudo céu limpo, então agora eu sei por que eu quis tanto te salvar, né? A situação que Rukia trouxe pra vida, o céu azul que Rukia trouxe pra vida do Ichigo, né? Aquela situação de ele poder proteger, coisa que ele não pôde fazer pela mãe, coisa que ele queria tanto fazer, agora ele pode, ele tem o poder de tentar proteger as pessoas, né? As almas vagantes que ele tanto ajudava, e ele não podia ajudar de fato, ele só dava conselho para as almas. Agora ele pode fazer o quê? Mandar as almas, entre aspas, para o céu, porque graças a Rukia, que ofereceu a oportunidade dele se tornar um Shinigami, ele pode proteger, e proteger significa para Ichigo manter a chuva afastada. Outra coisa também que eu tava pensando aqui enquanto você falava, T, Eu ri pra carinha. que... Não, eu tava emocionada com o que você tava falando. É mesmo? O Kubo, a gente sabe que ele não tem muito apego em desenhar cenários, né? Ele foca mais em personagens e tal. Ele até fala numa entrevista que ele só gosta de acrescentar no cenário algo que ele acha que seja importante pra gente interpretar a cena. E quando a Rukia vai pedir desculpa pros Shibas, ela mostra um campo super claro, um céu super azul e vivo. Eu acho isso muito conceitual, porque é um momento em que ela, tipo, se despe daquela culpa que ela carregava e vai conversar diretamente com a família do Kaien. Eu achei isso muito conceitual também e eu gostaria de acrescentar ao nosso pensamento. Capítulo 408. A luta interna do Ichigo. A luta interna que ele sempre faz, né? No mundo interior dele com Zangetsu. E em especial a da Tensa Zangetsu, né? Mas eu queria comentar uns momentos antes, em uma dessas lutas que ele tem dentro dele mesmo, que infelizmente não conseguimos encontrar o capítulo, mas a Zangetsu comenta algo do tipo que Ichigo, quando você tá chateado ou nervoso, esse mundo começa a despedaçar, né, inseguro. E quando você tá triste, começa a chover. E aí Zangetsu comenta: eu não gosto quando chove. Já deixa aquela coisa de que Zangetsu não gosta quando o Ichigo chove, porque, né, qual é o propósito da Zangetsu? Que é o que ele fala justamente nos próximos capítulos, depois do 408, que é onde começa a luta dele com a Tensa Zangetsu, que começa com uma gotinha de água. Quando você vai ver, de fato, mais pra frente, não tem nada de gotinha, né? O mundo tá totalmente submerso. E no capítulo 410 tem uma fala da Tensa Zangetsu. Olhe para esse mundo. Seu mundo era cheio de arranha-céus de esperança que atravessavam o céu. Agora foi reduzido a uma cópia daquela pequena cidade onde você cresceu. Chovia sempre nesse mundo, mas parou. Em troca disso, tudo afundou nesse mar. Porque você se desesperou e parou de andar para frente. E aí, comentem.
Nessa cena, a Zanpakuto do Ichigo meio que dá um choque de realidade nele, né? Porque eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas a gente viu um Ichigo se sentindo muito impotente, muito inseguro com os próprios poderes. Ele estava para baixo por não saber como ajudar a Soul Society, né, naquela luta contra o Aizen. Então, o mundo interno dele se afundou. A Zanpakuto dele, por ela morar ali, ela estava sempre vendo o Ichigo se afundar cada vez mais. E ela demonstra a fúria dela com relação a toda essa situação e até falar, vou te tirar desse desespero. Então o Ichigo consegue ir um pouco mais além dos poderes dele. Então é uma cena muito importante no desenvolvimento do Ichigo em si. Mais uma vez, mais um momento em que o Ichigo tá se despedindo de algumas coisas, passando por uma outra fase, né? Exato. Agora a gente vai pro capítulo 459, que é quando o Ichigo perde novamente os poderes. Eu não sei se vocês notaram, mas os primeiros quadros de chuva dessa vez são na lateral. E depois a gota e continua mostrando a chuva na lateral. Dessa vez o cubo não fez aquele, né, passe de chuva de cima e chuva de baixo. Não teve um joguinho de câmeras, vamos colocar assim, né? Não, dessa vez ele foi bem direto. Aí mostrou ali ele já na lateral. Provavelmente pra fazer o quê? Lembra do que eu sempre tô repetindo? Que a chuva é sempre uma despedida, é sempre um abandono, né, e tal. E sempre tem essa, céu e terra, céu e terra. Nesse caso, o Ichigo não ia perder mais nada. Ele perdeu já, ele tava totalmente derrotado. E em seguida, ele ganha de novo os poderes. Então, isso pode nos dizer alguma coisa, né? É mais pra demonstrar um momento assim de desespero do Ichigo, mas não de despedida necessariamente, Nesse né? caso, teve outro ponto. Eu queria falar algo muito interessante aqui do anime, que não tem no mangá, que nesse momento o Ichigo ele volta pro mundo interior dele, que está novamente totalmente submerso. Que ele é preso, ele se sente preso lá, fica acorrentado por si mesmo. E ele tá totalmente submerso até ele ser transpassado pela espada de Reiatsu e recuperar, que é quando ele vê a luz lá no mundo que tá embaixo d'água. E queria dar os parabéns a Pierrot por fazer esses momentos maravilhosos. Obrigada, Pierrot, por ser tão cuidadosa com Bleach. Em alguns momentos, depende. Vamos dar os créditos, né? Vamos. Tem que mimar bastante, que é pra ver se eles mimam a gente de volta na adaptação do arco final. E tem uma coisa muito interessante, que é um momento que logo depois que Ichigo recupera os poderes, começa a lutar com o Ginjo, né? Ele que ainda está chovendo, e ele sacode a Zanpakuto pra cima, pra dar um golpe, só um golpe com a Zangetsu. E nesse golpe é tão forte, tão poderoso, que afasta as nuvens e acaba com a chuva. E eu achei isso fantástico. Eu fiquei um tempão perdida olhando pra essa cena. Eu fiz, puta que pariu. A chuva, ele fez a chuva parar com a porra da Zangetsu. Isso diz muito, gente. Isso diz muito. Eu fiquei apaixonada. Esse arco tem muita simbologia. Vocês subestimam demais. É muito... Gente, vocês precisam olhar pro arco Fullbringer com um pouquinho mais de carinho. Não é só porque não tem Shinigami que não é bom. Esse momento que eu falei do Ichigo sacudindo a Zangetsu é no capítulo 461. E vale ressaltar que ele tem uma página
praticamente inteira, só mostrando o efeito da chuva tendo se dissipado. As nuvens, ele mostra um quadro com o céu limpando e depois a lua. E pra quem não sabe, que eu acho que é muito difícil um fã de Bleach não saber, Tensa Zangetsu significa mais ou menos algo como lua assassina. É tanto que o Getsuga Tensho é em formato de lua. E aí a lua que mostra quando limpa o céu é justamente a lua que sai no Getsuga Tensho. Quando ele limpa o céu, e é muito poético. E é justamente o momento em que ele recupera, entre aspas, o poder dele, mostra realmente essa quebra dessa decepção consigo mesmo por não ter poderes suficiente para proteger os amigos dele, para proteger a família dele. É um momento em que ele supera essa chuva, em que ele expulsa as nuvens chuvosas e segue em frente. E eu queria fazer uma ressalva aqui para a luta do Randy com a Jack, nesse arco Fullbring também, que tá chovendo por diversos motivos. Primeiro, que é vantajoso para Jack manter o terreno dela muito sujo, né? Porque o Fullbring dela se apropria disso. Mas há todo um clima, né? Primeiro, a tensão da história da Jack, que ela perdeu a família, né? Então, tem todo um conceito ali. Eu digo, a luta deles dois, quando a gente fala que, né, é a famosa fala onde ele diz que quem machuca uma mulher é escória, é lixo e tal, porque ele não fala isso com uma expressão de orgulho, de soberba, ele fala isso com a cara de quem tá sentindo uma bosta, velho. Então, toda a ambientação da chuva ali, para os dois personagens, é para dizer que os dois se sentem o lixo, os dois se sentem lixos. Eles, querendo ou não, a Jack e o Randy, eles têm muito disso ali, e aquele cenário de luta é de dois derrotados. É a sensação que nos passa, são dois perdedores tentando se redimir de si mesmos. Bem colocado. Agora a gente vai pular pro arco Quincy, capítulo 509. A luta do Yamamoto com o Falso e o Vá. O capítulo 519, na verdade, é só o trechinho do finalzinho, que é justamente onde começa a chover. E como sempre, Kubo separa um quadro pequitinho lá específico com as gotinhas de chuva, né? Começa aquela gotinha e depois cai uma baita de uma chuva. E uns 2 quadros antes é quando o Yamamoto, ele desfaz, né, a Bankai dele e sela de novo a Zanpakuto. E a gente já percebeu que é presságio de merda, né? Vai acontecer alguma bosta, que começou a chover e na página seguinte a gente já vem com o Yurvá chamando pelo próprio nome. Aí, ué, mas então, oi. E aí, depois disso, só um monte de bosta ladeira abaixo que acontece. Esse momento... Na verdade, essa chuva, ela não envolve somente o evento que é a morte do Yamamoto, mas tem todo um ciclo de desgraças que acontece nessa chuvinha em específico, que pra mim foi um dos momentos mais emocionantes do arco. Acho que foi a chuva que mais me tocou. Porque logo em seguida, assim que o Yama morre, a gente vê a reação dos capitães, chocados e tal, porque todo mundo acreditava que ele fosse ganhar. A gente já vê também a cena do Byakuya, meio que à beira da morte. Ichigo tinha chego em Soul Society e ele simplesmente se despe de todo o orgulho que ele tem e pede pro Ichigo proteger Soul Society. Eu acho que essa foi uma das cenas que eu mais chorei no arco final, porque foi muito chocante. Eu acho que todo mundo sentiu esse choque, gostando ou não do Byakuya. Eu acho que todo mundo sentiu o peso e a simbologia do pedido do Byakuya pro Ichigo. Se
não prestaram atenção, que eu duvido que não tenham prestado atenção nesse momento, o quadro que aproxima lá do rosto do Byakuya, né? Que a gente vê a água da chuva escorrendo, mas a gente não sabe dizer, pela personalidade do Byakuya, se ele tá realmente só com a água da chuva pelo rosto ou se tá misturado não só com o sangue, mas com as lágrimas dele. Porque fica aquela coisa, né? Ah, mas o Byakuya, ele nunca que ia chorar. Mas ali ele já tá no momento em que pouco importa se ele tá chorando na frente de um mero humano ou não, foda-se. O momento não pede isso, ele não tá mais nem aí. E aproveitando que tá chovendo, como a Abra disse, ele aproveita pra se despir de todo o orgulho e abandona tudo de vez. Né? Ele já tava morrendo mesmo, então o que seria umas lágrimas a mais debaixo da chuva que tá caindo? A chuva de desespero que tá caindo sobre a Soul Society, né? Exatamente. Ai, meu coração tá doendo, velho. Eu sempre fico triste quando eu lembro dessa cena, sério. Tô vendo ainda aqui. Essa cena foi a que eu mais chorei. Aliás, ela só perde pra outra cena que também é na chuva, que é mais pra frente, que a gente fala de Masaki e Shin. Essas foram as duas cenas que eu mais chorei no arco final. E as duas têm chuva. Parabéns, Kubo. Aí vem em seguida o capítulo 513, que é logo após o Byakuya fazer o pedido tão humilhante. E temos de novo a chuva sendo vista de baixo pra cima. Na verdade, o ângulo tá quase na lateral, mas ainda é de baixo pra cima. Você tá vendo ela caindo do céu. E aí é quando o Byakuya tá lá, né? Ai, na parede, encostado, e a gente vê ele lá novamente, com o rosto todo, né? Só escorrendo a água pelo rosto dele. Ai, minha gente, eu não aguento de partir meu coração. Sempre. Não importa se ele tava vivo depois, não importa. Eu tava na dúvida se ele tava chorando mesmo, mas nessa página 13 aqui do capítulo 513, que ele tá assim de perfil, aí ele tava chorando, meu Deus. Eu acredito que nos primeiros momentos que mostrou de frente, que era a chuva, era pra gente ficar naquela coisa, né? Ah, tá chovendo, é emocionante e tal, é só a água. E aí ele vem e mostra um quadro pra dizer: agora veja deste ângulo e perceba que não era só a chuva. A chuva tá muito ali, né? Pra ele ter focado no rosto do Byakuya, ele com certeza tava chorando mesmo. Logo depois, né, do Byakuya aparecer de perfil e a gente constatar que realmente ele estava chorando, aí temos mais uma vez o quadro muito maravilhoso das costas do Byakuya e a gente vendo de baixo pra cima de novo a chuva cair. E eu adoro quando ele coloca esse ângulo, porque ele quer falar com a gente, dizer, ó, é uma despedida, vão logo se despedindo. Quando eu coloco de baixo pra cima e de cima pra baixo é porque Tem morte pequenininha. é tchau, meu amor. Vamos na review todinha. Ainda bem que esse homem morreu, eu ia ficar muito depresa aí. Mesmo depois da morte do Yama e mesmo depois do pedido do Byakuya, não parou de chover. Continuou chovendo, chovendo e chovendo. A gente vê as cenas lá do pessoal no hospital, a gente vê pela janela que tá chovendo, a gente vê os capitães pensando em várias coisas, em várias possibilidades, fazendo comentários sobre essa invasão dos Quinches. E eles olhando para a janela e a água escorrendo pela janela, ou seja, ele enfatizou demais durante um tempo muito longo. E aí logo depois vem a primeira reunião dos capitães depois da morte do Yama. Tem aquela cena lá que é meio sufocante até, da Soifon gritando, o Komamura estressado, o Kitaki devastado. E aí chega o Shunsu e ele pega e interrompe a briga lá e fala: olha, vamos parar de brigar. Nós somos o Gotei 13 e nós temos que proteger a Soul Society. Essa é a nossa função. E aí o que o Kubo faz? Depois dessa fala do Shunsui, ele joga um quadrinho pra gente do céu limpando. E da chuva parando.
Aí um pouco antes disso tem um diálogo entre a Unohana e a Isane, que é claramente a despedida da Unohana, né? E a Isane, ela sente que a Unohana não vai mais voltar. E ela fica super triste, pede desculpa. Ai, chuva é um presságio de desgraça nesse anime também. E a Nohana tá fazendo o quê? Olhando pra janela. Com a água Olhando pra escorrendo chuva. no vidro. E aí é interessante que ela tá olhando pra janela, com a água escorrendo, e o quadro seguinte são as lágrimas da Isane escorrendo. E aí volta pra Unohana vendo o vidro, e depois mostra só o vidro escorrendo. Eu não vou sobreviver ao final desse episódio. Meu coração tá arrasado, velho. Acho que nós vamos matar nossos ouvintes também. Forças, ouvintes, forças, vamos superar isso. Nós somos fãs de Bleach. E é isso. O que é que a gente não supera, não é mesmo? Rezem pra gente estar vivo, né? Pro próximo episódio. Estaremos. Agora a gente vai pro capítulo 528, que é quando o Ichigo volta da Divisão Zero sem os poderes Shinigami. E mais uma vez ele perdeu. E eu queria voltar ao momento em que ele perdeu os poderes recém-recuperados do Fullbring, que ele tinha acabado de adquirir o Fullbring total, e o Kugo, né, o Ginjo, ele tinha tomado o Fullbring do Ichigo. E eu lembro de eu ter dito que a chuva estava lateral, né, nem de cima nem de baixo. E é exatamente assim que aparece o quadro nesse capítulo. A chuva tá na lateral. Ela novamente não aparece nem de cima nem de baixo. E aí eu fico... não é uma despedida, não é a morte de ninguém, então vai dar tudo certo. Ele não vai perder completamente os poderes. Ele vai recuperar logo logo. A única vez que aparece a chuva no ângulo que a gente vê de baixo pra cima, né, ela caindo do céu, é só quando tem o nome nome Bleach, né, e o número do capítulo. Mas é o único momento que tem enquanto tá aparecendo o Ichigo. E só volta a acontecer de novo esses ângulos quando começa o flashback do Ishin com a Masaki. Mas fora este único quadro, todo momento que aparece com o Ichigo e a chuva é sempre lateral. Nesse capítulo aqui. Tá. Pois é, e esse quadro que tu falou que a chuva tá sendo vista de baixo pra cima, que tem até o título, Bleach 528, é justamente quando o Ishin aparece. O Ichigo tava parado lá fora, em frente à clínica, e ele não quer encarar o Ishin, não quer... ele perdeu os poderes, ele não quer encarar o pai dele nesse momento, só que o Ishin ele sente a Hayatsu dele, não sei, e ele vai lá fora. E ele sabe que era o Ichigo que tava lá fora. Então quando aparece a chuva sem ser de lado, então já é do ponto de vista do Ishin, já mudou tudo. Agora o capítulo 530, que é quando o Ishin e a Masaki eles vão se encontrar pela primeira vez. Ele tá lutando contra um Hollow, que ele nunca viu nenhum Hollow desse tipo. E tá chovendo, claro, como sempre, presságio de que vai dar merda. E já no capítulo seguinte, 531, mostra a Masaki sentindo a Hayatsu do Ishin. E ela corre na chuva pra salvar ele, sem nem saber quem é. Eu queria só deixar registrado que o momento em que começa a chover, né, no 530, lá, que é o comecinho da situação, como a Aka falou, que as nuvens começam a tapar a lua sempre nessa mesma fase, né,
de lua nova, que é do formato da Engetsu, da Zangetsu. E aí já prenunciando que vai chover. E aí no finalzinho temos a primeira gota. E os quadros seguintes já mostram a chuva. E essa gota não é gota de chuva, é uma lágrima da Katagiri. E coincidentemente ela começa a chorar, começa a chover. Aí fica a dúvida, né? Essa gota e no último quadrinho que aparece, é a gota da lágrima ou a gota da chuva? Pra mim é a gota da lágrima. Mais uma vez, Pra mim é os Kubo dois. fazendo essa baguncinha com o nosso cérebro, né? Primeiro com o Byaku e agora com a Katagiri. Sim, né? É importante, ele mostra, né, que a chuva e o choro, a representatividade desses dois. Nós temos também o capítulo 536. A chuva, ela aparece justamente nesse framezinho no final da página 6. Tem lá o nome do capítulo, Bleach 536. A chuva tá de baixo para cima. E logo em seguida já é o Ryuken, fora da loja do Urahara, que é quando ele deixa a Masaki lá aos cuidados do Ishin. E tá chovendo, né? Katagiri tá esperando ele lá fora com o guarda-chuva. Pois é, né? O guarda-chuva, né? Exatamente. Porque, na verdade, pela minha interpretação, essa cena é como se fosse uma despedida do Ryuken e da Masaki, né? Porque ele mostra a desistência com relação a ela. E aí chega a Katagiri com o guarda-chuva. Tal qual o Urahara chegou com a solução pro Ichigo. Isso. E devo dizer mais, quando ela fala assim, como desejar, jovem mestre. Próximo quadro que aparece já é as gotinhas de chuva se dissipando e o céu limpo. Então, isso se encaixa perfeitamente. E ainda neste capítulo, quando o Ishin fala, sua mãe morreu, falando da data, justamente onde aparece o balão, é quando aparece a chuva vista de baixo para cima caindo do céu. Exatamente com o balão dizendo sua mãe morreu. Então, nada mais óbvio do que isso, o Kubo dizendo na nossa cara, olha, quando eu mostro isso, pode ter certeza que você vai se despedir de alguma coisa dentro dessa história. E no capítulo 603 começa a chover na Society, um pouco antes do Yuvá absorver os poderes dos Quincy's que continuaram lá, né? E a chuva continua até o 605, que é justamente quando a gente vê o último diálogo entre o Shunsui e o Kitaki. A gente pode ver que a chuva tá representando aí mais uma despedida. Várias, né? E aí, meu Deus, eu acho que eu não sobrevivo mais não. Essa chuva ela veio para trazer mais um grande ciclo de cenas um pouco difíceis de serem lidas, né? Porque vem o Yuvava vai lá, absorve os poderes dos Quinches, aí a gente vê essa despedida do Shunsui e do Kitaki, e logo depois o Yuvava mata o Rei das Almas, né? Que eu acho que foi o ponto alto desse arco, assim, no quesito desgraças. E aí que é quando nesse começa, momento, né, os terremotos, os exato, abalos. Tereikei entra em colapso nesse momento. Que a gente fecha dizendo que o Aizen, ele é o nosso guarda-chuva, porque depois que ele foi solto, nunca mais choveu em Soul Society. Palavras do Shunsui: temos que enfrentar o mal com outro tipo de mal, e não consigo mais pensar em nenhum mal pior do que esse. Então, Aizen. Então, concluindo essa nossa análise da maioria das cenas que a gente lembra que teve chuva, e até relembrando um pouco do que a gente disse lá no início, Kubo usou a chuva de uma forma bem melancólica
para trazer um pouquinho mais de sentimento pra gente, enquanto leitores e espectadores de Bleach, né? Um pouquinho, amiga. Você tá sendo muito sutil, Sim. assim, muito boazinha, né? Pegando leve, né? Um pouquinho não, amiga. A chuva que foi representou as lágrimas dos fãs, lendo todos os arcos e todos os momentos. Não, mas ah, brincadeiras à parte, esse realmente a representação da chuva em Bleach, não só no mundo de Ichigo, né, que é a parte principal, mas Bleach como um todo, que nesses momentos que a gente conseguiu capturar e observar com cuidado fora da história, porque a gente olhando só, lendo a história, a gente não tem esse momento de ler a, o segundo plano do mangá, que é a arte do mangá, junto com o texto, junto com o contexto. Quando a gente pega o primeiro momento, a gente tá lendo a história, né? A gente quer saber os acontecimentos e tal, mas raramente a gente para pra observar ângulos, analisar todas as perspectivas e que Kubo trabalhou, nesse caso que a gente trouxe, a chuva. E é nesse momento que a gente vê o quanto o Kubo ele é mais conceitual no mangá dele do que preocupado com a ação. A história dele é toda trabalhada em cima de conceito. Quando a gente fica com ódio porque, ai, Kubo, você não explicou isso, Kubo, porque deixou a história pela metade, correu, mas quando ele chega e fala nas entrevistas que ele acabou a história como ele queria que acabasse, é porque tudo que ele escreveu era exatamente aquilo. A gente que tem que lutar mesmo. Fazer o que a gente tava fazendo agora. Parar pra pegar uma coisa específica e estudar. E quando a gente para pra perceber, é todo momento dizendo, Kubo, te amo. Você é um gênio. Não tem mais o que falar. É porque ele ficou satisfeito com o que ele escreveu. E aí, de fato, como a Fê falou, a gente tá lutando aqui e compartilhando com vocês a nossa luta para entender todas as lacunas que o Kubo deixou durante a história, tudo que ele deixou subentendido. E eu acho que isso é um trabalho que a gente faz de até mesmo de tentar pegar, juntar tudo e falar, tá, o que o Kubo queria fazer com isso daqui? O que ele queria nos passar? O que ele queria que a gente sentisse? O que ele queria que a gente fizesse uma suposição? Então eu acho que, no fundo, não foi uma história mal escrita. É só a gente que tem que fazer um pouquinho mais de esforço para entender o que ele queria passar pra gente. E para quem reclama que ele não desenha cenário, ele só desenha o que ele julga extremamente necessário. Então, quando ele foca em algum cenário, geralmente o que a gente estava falando hoje que era chuva, então ele considerava importante para aquele momento. Então, ele só quer mostrar o que ele está julgando importante. Chegamos ao nosso encerramento e, como sempre, gostamos de ressaltar que a nossa DM do Twitter está sempre aberta para críticas, elogios, sugestões, lá no @ass_mshinigami. Se você caiu de paraquedas por aqui, recomendamos que você escute os outros episódios. A gente tem episódio de análise do Mayuri, tem episódio sobre os 5 potenciais de guerra, sobre o retorno do anime, sobre as nossas expectativas quanto à adaptação. Tem também o episódio piloto, onde vocês nos conhecem um pouco melhor, conhecem a nossa história com Bleach. Enfim, estão convidados a ouvir os outros episódios, que também estão bem legais. Estão convidados também a dar like, comentar, se inscrever no canal do YouTube. Ativem as notificações tanto do YouTube quanto no Twitter para ficar por dentro de tudo que acontece na associação, principalmente porque no episódio da semana passada a gente teve um probleminha no Twitter, todo mundo ficou sem Twitter, então para vocês ficarem sabendo quando o episódio sai, e às vezes a gente não pode avisar no Twitter, tem a notificação do YouTube lá para vocês ficarem sabendo. E não deixem de recomendar para os amigos.
Agradecemos muito a todos que nos ouviram até aqui, a todos que choraram junto com a gente. É isso. Pedimos desculpas também, mas fã de Bleach tem que chorar e a gente não pode sofrer sozinho, né? Não, e a gente tinha que quebrar um pouquinho o clima extremamente festivo e fofoqueiro do episódio passado, que era a gente falando de casalzinho, agora a gente pegou pesado também. Vamos falar de morte, de desespero, lágrimas e chuva. Acho que a galera se surpreendeu com esse episódio de hoje. Ainda bem que existem os avisos iniciais. Exatamente. Mas o episódio da semana que vem vai ser mais light. Sem spoilers dessa vez. E é isso. Obrigado quem ouviu o episódio todo. Espero que tenham seguido meu conselho de pegar uma caixinha de lenço. Se não pegou, não posso fazer nada sobre isso. Ou se você não chorou, eu não confio em você que não chorou, tá bom? Não tem coração. Não tem coração. Ai, até quinta que vem. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. E já, né? Mais melancólico do que o lindo poema do volume 3 que Kubo nos deixou, recitado no anime pela Urehime, né? Obrigada, Bumblebee. Quebrou o filme. Ela não saiu, você acabou de quebrar o filme. Acabou de quebrar o filme. Desculpa, gente. Nossa, esse meu Bumblebee eliminado de vergonha. Ai, vamos lá. O que eu tô lembrando? Da Rukia. Caminho! Que é justo você que tá recitando aí, fica a Rukia na minha cabeça com o livrinho assim. O que tá manchando a minha imagem? Tá bom. No começo aquelas coisas de despedida, né? Então, ali ele simplesmente saiu, não foi, Tito? Saiu. Puta que pariu. Porque... Já vai virar azul. Tá... Ainda bem que eu não continuei. Oi, faz tempo que a gente fala que Titus vai sair, ele nunca saía, né? É, hoje ele saiu. Né, bebê? Tô vendo você daqui. É você mesmo, cara de canguru. ...33 até lá. Pra ver como é que é a evolução. Quando ela... Eu ia falar esfaqueia. Mulher. Quando ela crava a espada no peito do Caio. A chuva começa exatamente no momento em que ela ponto, crava a espada no coração do Caio. Cuba, eu te amo tanto que eu te odeio. Dá vontade de dar umas porradas, né? Aí, no 605, o primeiro frame é o quê? Pezinho do chute. Sim. Pezinho Eu do fico chute muito da chuva. confusa nessa cena. Eu fico confusa. No primeiro momento parece que ele tá de meia, mas ele não usa meia. Ele não usa meio. Aí eu fiquei... Mas que caralho. O pé dele é feio mesmo, amigo. Não é. Foi defeito do Cubo desenhando. O pé de Chunsui é lindo. Tá. Por Amiga, favor. ele não tem dedão. Ele só tem vários dedos iguais. Eu percebi Eu não isso. Eu tenho fiz culpa se o Cubo tem preguiça de desenhar. O pé dele é perfeitinho, tem todos os dedos. Tem. Não quer dizer que seja bonito. Para, Penélope, esse não é o foco, vamos falar da chuva. Ai, que saco, todo episódio essa porra. Ai, que coisa. Desculpa, amiga, eu sou sincera, tá? Eu não quero ser falsa com você. Você tem que Olha, me não- conhecer. Ai, E hoje tá eu não cedo, tô tá? chata, entendeu? Tá cedo. 11h20. Eu não tô falando depois da meia-noite. Não tô enchendo o saco. Eu já Não estamos bem.